Sim, eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver... Nesse tutorial eu vou analisar um dos dispositivos mais usados para medir corrente com Arduino. É o sensor SCT13000, muito usado, mas pouco explicado. Então chegou a hora de explicar bem explicadinho. Vamos lá? O circuito é mostrado na figura. Vou me concentrar na análise e não no software. Claro, tem um monte de site na internet mostrando como aplicar no Arduino, mas a maioria não explica os detalhes, não analisa o circuito. A primeira crítica é que a maioria não mostra o diagrama, só aquela imagem do Fritz, sem o diagrama elétrico, como o da figura. Fica difícil entender esse circuito. Fica difícil entender como ligar o sensor SCT no Arduino. Mas esse é um circuito diferente, que mesmo tendo o diagrama requer algum trabalho de análise. Eu diria que quem inventou esse circuito estava inspirado. Posso resumir dizendo que é um retificador sem diodo. Ficou curioso? Eu explico logo a seguir. Claro que o coração de tudo é o sensor SCT013000. Esse é um sensor que mede corrente AC de até 100 amperes. Na verdade é um TC, transformador de corrente. SCT significa Sensor Current Transformer. Eu já falei sobre o TC aqui nesse canal amalucado. Ele é mais usado pelos eletricistas. Outro detalhe é a palavra não invasivo, que usam ao vender esse tipo de sensor. Não invasivo significa que não precisa abrir o circuito para medir a corrente. Isso é possível em AC usando TC. Esse em particular é possível abrir e montar sobre o fio, como um alicate amperímetro. Mas cuidado, você só pode envolver um cabo de cada vez. Se envolver os dois, o campo magnético de um anula o campo do outro e pronto. Você vai medir corrente zero. Isso vale para o alicate amperímetro também. No sensor de corrente SCT013000, a relação da corrente é bem clara. Para cada 100 A passando no condutor primário, aquele que passa dentro do núcleo, é gerado 50 mA no secundário. Simples assim. Esse é um mini TC. É para circuitos simples como o Arduino. Se a corrente for 50 A no primário, a corrente no secundário será 25 mA. É simples para um TC, mas complicado para o Arduino que trabalha com tensão contínua. E essa é a tônica desse circuito. Como transformar corrente AC em tensão contínua para o Arduino. Para transformar corrente em tensão, tem que fazer a corrente de saída do sensor passar numa resistência. A resistência RS, resistência shunt, é essa a tensão que o Arduino vai ler. Depois de toda essa explicação, chegamos ao circuito. Para mim não ficou bem claro quem criou esse circuito, mas tudo indica que foram os caras que bolaram o software que serve de driver para esse sensor. Eu deixei o link original americano na descrição. Os pontos-chave são dois. Primeiro, como transformar a corrente do sensor numa tensão que o Arduino consiga ler. O segundo ponto é que essa tensão tem que ser contínua e o valor deve variar entre 0 e 5 volts. Tensões da entrada analógica do Arduino. Para transformar a corrente em tensão, é usada a resistência shunt RS. A corrente do secundário do sensor deverá gerar sobre a resistência shunt uma senoide com amplitude de 5 volts pico a pico, que é a máxima tensão na entrada analógica do Arduino. Isso significa que a tensão de pico será de 2,5 volts. Pronto! A tensão gerada pelo sensor está bem clara, mas como transformar essa tensão alternada em uma tensão contínua? O truque aqui é similar à polarização do transistor como amplificador. A tensão quiescente do coletor é ajustada para metade da tensão VCC, para que a senoide possa excursionar ao máximo ao redor do ponto quiescente. O truque então é gerar a tensão quiescente exatamente na metade da tensão de 5 volts do Arduino. É isso que fazem a resistência R1 e R2, duas resistências de 10K. Simples assim. Aqui eu vou chamar essa tensão quiescente de tensão de offset. Agora é só somar a tensão de offset com a tensão gerada pelo sensor e depois aplicar na entrada do Arduino. Por isso a resistência shunt está em série com a entrada do Arduino. Agora, usando a superposição, é só somar a tensão de offset com a tensão gerada no sensor. É só sobrepor os dois sinais. Agora o centro da senoide é a tensão de offset de 2,5 volts. O sensor vai gerar uma senoide de 2,5 volts pico ao redor da tensão de offset. Isso quando a corrente no primário for de 100 A. Simples assim.
Mas qual o valor da resistência shunt para gerar uma tensão AC de 2,5 volt de pico quando a corrente no secundário for de 50 mA RMS? É só usar a lei de Ohm. A tensão de pico a gente já sabe, falta determinar a corrente de pico. Como a gente sabe a corrente RMS, é só multiplicar essa corrente por raiz de 2. Isso dá 0,0707 ampere de pico. A resistência shunt é igual a 2,5 volt de pico dividido por 0,0707 ampere de pico. Isso dá 35 ohm. 33 ohm comercial já tá bom. Essa é a resistência shunt. Mas ainda continua a questão. Tem que ser uma tensão contínua. Como fazer isso? Agora entra em cena o capacitor C1. Esse capacitor vai se carregar até a tensão de pico, exatamente como um capacitor de filtro nos retificadores. A ideia aqui é considerar a tensão alternada gerada pelo sensor como uma tensão de Ripple. Eu achei essa ideia fantástica, um lance de mestre. Se a corrente no primário diminuir, a tensão filtrada também diminui. 50 A no primário só vai gerar 3,75 volts filtrados. Se a corrente cair a 0 A, não teremos tensão alternada no secundário, então só vai restar a tensão de 2,5 volts. E veja, tensão contínua. Pronto! O problema da tensão contínua foi resolvido com um simples capacitor de filtro. Fantástico esse circuito! Pronto, isso é tudo sobre esse circuito. Um circuito simples, mas com muito a nos ensinar. Tenho certeza que os conceitos aprendidos aqui poderão ser usados em outras aplicações. Claro que você deverá usar essa teoria junto com Arduino, com software e tudo mais. Eu sugiro para isso o site da Vida de Silício. Lá tem um tutorial bem bom sobre esse tema, com um software exemplo, os links para baixar a biblioteca. E se você chegar lá com a teoria desse tutorial, tenho certeza que tudo vai ficar bem mais fácil. O link do site está na descrição desse vídeo. Bom proveito! E por favor, se você não é inscrito, se inscreva e marque o sininho para receber as notificações do canal. E não esqueça de deixar aquele like e compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairros. E não tem site? Tem sim! É www.bairrospd.com. Lá você encontra o PDF e tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá!